Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Mariana da Qualivetes, bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje é sobre alimentação natural para pets, um assunto que a gente vem batendo bastante nessa tecla aqui na Qualivetes, tentando trazer informação para vocês sobre esse assunto. Boa noite pessoal, só vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou do marketing da Qualivetes. Então, hoje o papo aqui vai ser com uma linguagem para vocês tutores, que eu vou aprender junto com vocês aqui. Eu não sou veterinária, né, como a maioria da equipe aqui. Então, a gente vai aprender juntos aqui. E aí vocês podem interagir aqui comigo, manda as perguntas, já eu chamo o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o Felipe. Ele faz parte da equipe da Lambi Prato, uma empresa no segmento de alimentação natural, que é nossa parceira aqui na Qualivetes e está nos apoiando no webinar. Para quem está ligado aqui na Qualivetes, nesse final de semana a gente vai ter o webinar, o primeiro webinar de medicina veterinária integrativa da Qualivetes. Ele é tanto para tutores quanto estudantes e profissionais do setor. A gente quis dar essa oportunidade, né, para os tutores participarem e aprenderem aí um pouquinho desse universo que ajuda a melhorar aí a qualidade de vida dos pets. Então, a gente, né, às vezes acha que o tutor não precisa participar, mas eu, como tutora, posso afirmar para vocês que ter acesso à informação, como eu tenho nesses últimos anos, muda a vida dos nossos pets. Então, fiquem ligados, façam a inscrição que está encerrando. Sexta-feira à noite encerram as inscrições. E, deixa eu ver aqui, tô dando um tempinho para o pessoal entrar. Vou chamar aqui o nosso convidado. Só um minutinho, enquanto isso... Pessoal, tem uma setinha aqui no cantinho, tipo um aviãozinho. Chama todo mundo, convida o pessoal para assistir essa live. É um tema que todo mundo tem curiosidade de saber sobre alimentação natural para pet, né? As dúvidas, a diferença com ração, qual é melhor. A gente vai tirar todas essas dúvidas aqui com o Felipe, que é o nosso convidado, integrante da equipe da Lambi Prato. Então, fiquem ligadinhos aqui, vai convidando o pessoal. Já vou chamar aqui o Felipe para compartilhar a tela. Deixa eu só achar ele aqui. Convidei, será que deu certo, gente? Peraí. Acho que não foi o convite. Enviei o convite. Felipe, você tá recebendo? Cadê? Só um minutinho, que uma hora vai dar certo, gente. Não tô achando... Quer dizer, eu tô achando o Felipe. Eu tô enviando o convite, eu não sei se ele tá recebendo. Tô enviando pro Instagram, certo, gente? Tô. Felipe, vê se você consegue me enviar a solicitação para participar da live. Ah, Felipe, tá dando um recado aqui que você deve atualizar o seu aplicativo para participar da live. Acabou de aparecer uma tarja vermelha aqui. Vê se você consegue pôr para atualizar o aplicativo. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, gente. Quem tiver dúvida, vai pensando aí no assunto sobre alimentação natural. Pode ir mandando as dúvidas aqui no comentário. Enquanto a gente espera o Felipe entrar aqui na live. A gente colocou uma enquete hoje à tarde no Instagram. Eu já tô com as perguntas aqui anotadas também para fazer. Já a gente pergunta elas para o Felipe. Enquanto isso, quem tiver mais dúvida, pode ir mandando aqui, convidando o pessoal para participar. Lembrando do webinar,
Quem tiver dúvida também do webinar, pode ir mandando por enquanto, que daí eu vou tirando as dúvidas. Vai ser nesse final de semana, sábado e domingo. Vocês já deram uma olhadinha na programação? Gente, os temas das palestras estão muito bons. Os profissionais que aceitaram o convite são, assim, profissionais de peso, de referência do mercado. São profissionais que participam de congressos, de palestras. Então, assim, vocês vão receber informações de fontes super confiáveis, de pessoas que são referência mesmo do mercado. Então, assim, o webinar está especial, está incrível. Toda a verba, todo o valor arrecadado, tanto com a venda dos ingressos quanto do patrocínio, vão ser destinados para doações das instituições. A gente já bateu um papo com uma delas, que é o projeto do Ajuda Animal. Tem a live aqui, salva no nosso IGTV. E amanhã, às 7 horas da manhã, a gente vai conversar com o pessoal da Vivenda Quatro Patas, que é outra instituição que a gente vai ajudar. Então, você recebe informação, adquire conhecimento e ajuda outros animaizinhos também. Vamos ver se o Felipe conseguiu entrar. Ah, mandou. Vamos lá. Agora acho que vai, hein, gente? Oi. Oi, Felipe. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Deu certo agora. Bem-vindo aqui à live da Qualivetes. Enquanto eu estava conversando aqui com o pessoal, falando do nosso webinar, falando que a legal. Lambiprata é nossa parceira aqui, está nos apoiando nesse webinar. Você, como integrante da equipe da Lambiprato, está aqui representando o pessoal. A gente só tem a agradecer a Lambiprato por nos apoiar nesse projeto do webinar. Lembrando que todo o valor arrecadado vai ser destinado para ajudar as instituições. Então, super obrigada aí para o pessoal da Lambiprato por estar nessa com a gente. Imagina, Maria. Obrigado vocês aí pelo convite. A gente sempre fica bem contente aí em participar com vocês aí, é bem bacana. Bom, vamos lá. Só para a gente começar aqui, vou pedir só para você se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer, saber um pouquinho sobre você. Beleza. Bom, meu nome é Felipe, né? Sou médico veterinário, trabalho com a parte de alimentação natural para pets e com outras técnicas também de medicina integrativa. Já trabalho com essa parte de alimentação há uns 4, 5 anos, mais ou menos. E há uns 3 anos que eu estou com o pessoal da Lambiprato. Eu sou o RT lá deles, né? Então, toda a parte de desenvolvimento, tudo, eu acabei ajudando eles a montarem lá a cozinha, tudo. E aí, hoje, minha parte de trabalho com alimentação natural fica mais voltado lá com eles. A gente tem um trabalho bem bacana. Para quem não conhece a Lambiprato, nós somos uma empresa de alimentação natural, só que nós trabalhamos apenas com dietas personalizadas. Então, com dietas prescritas por médicos veterinários, né? A gente acaba não tendo um cardápio comercial. Eu acho que no decorrer da live eu vou explicar um pouco a diferença do comercial para o personalizado e tal. Mas lá a gente acaba trabalhando só com dietas personalizadas. Então, na maioria dos casos, nossos pacientes são animaizinhos doentes, né? Que necessitam de um atendimento um pouco diferenciado. Bacana. Bom, então vamos lá, para começar. Certo. O que é alimentação natural? Qual que é a diferença daquela comida que as pessoas estavam acostumadas a dar, aquele restinho de comida, o arroz com frango? Qual que é a diferença da alimentação natural para a comida de casa que era dada para os animais? Certo. Assim, o que significa, né? Tá. Então, Maria, assim, por definição, a alimentação natural é qualquer alimento que ele é livre de conservantes, produtos químicos, essas coisas que a gente vê embutidos em produtos industriais, né, industrializados. Mas, hoje em dia, a alimentação natural para pets, a AN, evoluiu demais. Então, aquela comidinha que minha avó fazia, polenta, salsicha e carne para cachorro, ainda existe, ainda tem gente que acaba fazendo isso. Mas hoje a alimentação natural é uma coisa totalmente diferente. Existe uma ciência por detrás, existe todo um balanceamento que é feito da dieta. A gente leva em consideração carboidrato, proteína, gordura. Então, tem toda uma ciência por detrás que a gente utiliza para poder balancear a dieta. E, obviamente, que a dieta é muito mais rica do que polenta e salsicha, né? Restos de comida.
Hoje a gente utiliza mandioquinha, batata doce, tem arroz, diversos tipos de carne. Tem pacientes que necessitam de carne de coelho, de rã, por problemas de pele. Então, hoje a alimentação natural ela virou uma coisa assim, bem técnica mesmo, né? E Uhum. até pego bastante cliente que faz aquela alimentaçãozinha caseira, que normalmente são restos de comida, que o proprietário faz para casa dele, sobra um arrozinho, uma carnezinha moída lá, ele dá para o cachorro. O que acontece com isso? Além de não ser uma dieta suplementada, que isso é extremamente importante na dieta de alimentação natural, é uma Uhum. dieta que o proprietário cozinha para ele. Então ele põe alguns temperos que às vezes o animal não pode comer, alguns condimentos ali que não é interessante para o animal, e isso pode prejudicar a longo prazo, né? Eu tenho pacientes que têm deficiências ósseas aí por deficiência, por exemplo, de vitamina D3, que é uma vitamina de extrema importância, tanto para nós seres humanos quanto para os animais, e que na alimentação praticamente ela é zerada. Então a gente precisa suplementar. Então, às vezes eu pego, esses dias mesmo, eu estou com uma paciente que ela tem 12 anos de idade e os 12 anos ela consumiu comida feita pelo tutor, sem Nossa. suplementação. E ela tinha dificuldade de andar, tudo. Fizemos um raio-x, a densidade óssea dela era baixíssima, ou seja, estava Uhum. faltando vitamina, o cálcio, o metabolismo do cálcio não estava funcionando direito, estava dando um monte de alterações devido à falta de suplementação, que é uma coisa simples. Precisa de um veterinário para fazer, mas é uma coisa simples, né? Então, a principal diferença da alimentação natural hoje que a gente tem atualmente para a antiga, diria que é a suplementação. Hoje a gente suplementa todas as dietas naturais. Bacana, né? E tem aquela história, tem coisas que a gente só vai ver a longo prazo. Tem aqueles alimentos que trazem, né, alguma alergia, algum problema já momentâneo, mas Sim, tem sim, outros que a gente vai só descobrir depois de tempos que não estava fazendo da forma correta, né? com Então, por isso a certeza. importância de contratar uma empresa, um profissional especializado que elabore essa dieta para o seu animal, né? Faça tudo balanceado, de acordo com as É, necessidades dele. sim, E pode começar assim, qualquer animal pode se adaptar à alimentação natural, qualquer fase da vida, idoso, velhinho, já está acostumado há muito tempo com ração, é possível fazer a troca, ou desde filhotinho ele pode a vida inteira já utilizar só alimentação natural, como que pode ser feita? então, Mari, a alimentação natural ela pode ser introduzida em qualquer fase de vida, tá? Uhum. Obviamente, quanto mais idoso o animal, ele está mais acostumado com um tipo de comida. E aí, quando a gente vai fazer a troca, às vezes a gente tem um pouquinho mais de resistência. No caso dos cães, é muito simples essa troca. 98% deles aceitam de primeira, tá? Agora, no caso dos gatos, aí já é um pouquinho mais complicado. Isso Então, que eu ia falar, os gatos também, eles podem comer alimentação natural, porque a gente, podem, né, podem. eles Inclusive, normalmente é ração e sachê, né, a dieta sim, de sim, gato. Mas tem gato que tem tutor que consegue administrar alimentação natural para gato. consegue. Inclusive, assim, eu diria que o gato ele é um animal que realmente necessita da alimentação natural, tá? Só que o gato, a gente tem um probleminha. O gato ele se acostuma muito com a textura do alimento. Então, quando a gente pega um gato de 2, 3 anos de idade, às vezes para você fazer essa mudança de alimentação, de ração para alimentação natural é um pouco mais difícil. Então, quando eu tenho algum paciente que eu já trato o cachorro e às vezes vai adotar um gatinho, comprar um gatinho, e tem a ideia de fazer alimentação natural, eu já peço para nos primeiros 4 meses de vida, ele dar várias coisas diferentes para o animal comer. Porque aí ele se acostuma com a textura de vários alimentos, e aí quando a gente monta uma dieta, faz a alimentação natural, fica mais fácil essa aceitação. Porque o gato, Uhum. realmente, o gato ele é difícil de aceitar, a Ele é troca da bem, dieta, tá? E eu diria que é o imagino. animal que mais precisa que a gente troca a dieta, é o gato. Tá? As Uhum. rações comerciais que a gente tem hoje para gato não atende praticamente nada do que o gato necessita. A ração, não sei se você vai falar isso agora, mas na questão do, Uhum. do cachorro, óbvio que uma alimentação natural eu vejo muitas vantagens, né, comparadas, mas a Essa é uma ração grande dúvida aí dos tutores, um é, grande dilema, ração, alimentação natural, tem, né, toda
toda uma história em volta disso, tem toda uma indústria por trás Uhum, disso, trabalhando há anos, né? Aqui na sim, mente das pessoas, da ideia de ração. Agora, a gente bate muito aqui na Qualivetes na ideia da alimentação natural, a gente vem tentando trazer essa informação nas nossas sessões, nas lives, para os tutores aqui. Então, queria que você ajudasse a esclarecer as vantagens da alimentação natural, por que escolher alimentação natural ao invés de ração, quais os benefícios, né? Qual a tá, diferença dessas duas dietas? legal. Então, assim, Mário, o que que acontece, né? A ração, ela é um alimento industrializado. Então, ela tem conservante, precisa ter, porque ela tem validade, fica na prateleira, Não, tudo. e a validade é alta, né? Quem já Alta, reparou aí altíssima. na validade? É, Como pode, né? A justamente. gente Então, receber assim, algo assim. como para nós, veterinários, normalmente chega animais doentes, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa de medicina preventiva, mas a maior parte são animais doentes, eu sempre gosto de fazer a troca, tá? Para uma alimentação natural. Eu acho que ajuda muito. Mas também, eu particularmente gosto de avaliar muito o estilo de vida do tutor, tá? É, isso influencia bastante, né? Influencia, porque assim, a alimentação natural é uma coisa linda, maravilhosa, mas não é fácil. Tem O que ser tutor precisa feita se da dedicar. forma correta, né? Se fizer Justamente, errado, acaba sendo pior do que dar a ração, né? Que a justamente, gente fala aqui. justamente. Então, assim, às vezes a gente percebe que o tutor vai abraçar a causa e vai te ajudar e vai fazer do jeito certo. E às vezes a gente percebe que não vai dar certo. Então, entre fazer uma alimentação natural errada, sem acompanhamento veterinário, eu prefiro que fique na ração, tá? Uhum. Uma ração super premium, porque aí eu tenho certeza que o animal vai ter as vitaminas necessárias, tudo. Agora, quando é aquele tutor que vai abraçar, vai fazer certinho, aí, meu, não tem nem comparação. Aí a alimentação Uhum. natural vira show de bola, tá? Mas eu, particularmente, eu avalio muito o estilo de vida do tutor. A Lambe Prata, ela veio até para suprir uma dor do tutor, que é de preparar a comida, porque é tudo Sim. pesadinho, né? Tem o jeito certo de fazer e tal. Mas tem tutores que às vezes não querem mandar fazer, né? Eles querem fazer em casa, não querem pesar. Eles falam assim: ah, posso colocar uma xícara de chá em vez de pesar 30 gramas de arroz? Eu falo: olha, não dá, porque a sua xícara é diferente da minha, você vai encher mais, vai encher menos. Eu não tenho certeza de quanto você está dando, entendeu? Exatamente. Então, eu peço para todos os meus pacientes comprarem a balancinha, tem que ter a balancinha digital na cozinha, não tem jeito de fazer sem balança. Então, isso a É, gente avalia. Mas, assim, para quem tiver em dúvida e tem a disponibilidade de fazer, não pensa duas vezes. Alimentação natural é muito melhor, tá? Agora, tem que ver a sua disponibilidade. Às vezes a pessoa ficou o dia inteiro fora de casa. É uma alimentação que a gente não pode deixar no comedouro ali exposta por muito tempo. Diferente da é, ração, né? tem A esses ração tem muita detalhes, gente né? que a ração tem muita gente que coloca de manhã, enche o potinho, a hora que volta à noite, coloca o resto e tal. Uhum. Com a dieta natural, a gente não pode fazer isso. Ali tem alimento, né? A gente não come Uhum. um alimento que ficou fora da geladeira. Mesma coisa os Sim. animais. Fora o alimento, tem suplemento, tem ômega 3, óleo de coco, azeite. Então, isso daí são gorduras, oxida e acaba azedando. O ideal é que o animal coma quantas vezes por dia? Por exemplo, se o tutor é uma pessoa que sai de manhã para trabalhar, só volta à noite. Certo. Esse intervalo muito grande do animal, de repente ele dá de manhã, a hora que ele vai sair, depois só a hora que ele volta à noite. É prejudicial todo esse período do animal? Ele se adapta? Como que pode ser administrado, assim? Tem Uhum. que comer várias vezes ao dia alimentação natural, dividir em várias porções, ou podem ser duas ou uma porção só? Como que a gente administra essa Tá. alimentação natural? Então, eu costumo dizer que não tem uma regra, tá? É, quando o cliente tem a disponibilidade do dia inteiro para ficar com o animal, alguma coisa assim, eu peço para fazer de 3 a 4 refeições por dia, tá? Peço para colocar o Uhum. alimento, esperar 30 minutinhos, se o animal não comeu, eu peço para retirar porque é comida, não dá para deixar muito tempo Sim. exposto. Agora tem tutor que sai para trabalhar de manhã e volta à noite. Então, se o animalzinho dele estava acostumado a comer a ração de manhã e depois só à noite, ele pode fazer do mesmo jeito com a comida. É que Uhum. hoje a gente acaba encontrando muitas doenças nos pets que são nossas, né?
Então, por exemplo, hoje eu tenho muito paciente com gastrite nervosa. Onde já se viu, né? Há 15 anos Caramba, atrás né? a gente nunca ia imaginar que cachorro ia ter Sim, gastrite nervosa, né? sim. Então, assim, para esse tipo de paciente, não é legal ele ficar com jejum de 12 horas, 8 horas. Ele teria que comer mais vezes ao dia. Mas se Uhum. é um paciente saudável, que não tem nenhuma alteração e ele já está acostumado a comer uma vez por dia, ou duas, não tem problema. E a gente sempre pode tentar fazer o animal se acostumar. Tem animal que se acostuma, tem animal que não. O importante é o tutor saber que essa comida não pode ficar lá exposta. Então, por exemplo, Sim. ele vai dar O duas que é vezes por dia. difícil também, né? Que normalmente a gente está preparando, eles já estão em volta da Já estão gente, querendo comer. desesperados para comer, assim. Acho que Isso é. não é difícil você colocar ali uma É alimentação difícil mesmo. natural e o animal deixar para depois, assim. É, Eu acho bem com, raro com algum que faça certeza. isso. Porque normalmente eles ficam super ansiosos É, ali, já já ficam, esperando para comer. enquanto tá aquecendo, eles já ficam na Exato, pia eles já ali, estão querendo ali pegar. desesperados, É, é querendo que com a comer. ração, às vezes na correria do dia a dia, da parte da manhã, assim, você coloca e sai para trabalhar, né? Com alimentação Sim, natural, você vai ter que colocar, esperar ele comer tudo para você ter poder sair para certeza que comeu trabalhar. tudo. Sim, Exato. justamente. Tá? Mas a quantidade de refeições diárias não tem uma regra. Por isso que a gente Uhum. costuma dizer que ela é personalizada, de acordo com o animal. Tá? Se possível, de 3 a 4 vezes. Se não, tem que ver como o animal se adapta melhor. Bacana. E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Por exemplo, tenho um animalzinho, quero começar a alimentação natural. Quais os Certo. primeiros passos? O que eu tenho que fazer? Eu Ó, começo fazendo, né, pesquisando, vejo com algum veterinário, tem nutricionista, nutrólogo, elabora dieta, eu posso pesquisar direto alguma empresa e contratar alguma alimentação já pronta, tem que ser sim, personalizada. Quais as opções aí para quem quer começar? O que a tá. pessoa faz? Primeiros passos. Então, assim, hoje no mercado, os tutores encontram empresas que fabricam alimentação natural, estilo as marmitinhas fitness para ser humano, tá? São empresas boas, idôneas, tudo. Mas o que acontece? Não é um alimento personalizado. Então, se seu animal for extremamente saudável, jovem, tudo, muito provavelmente você não vai ter problema nenhum em consumir essas dietas. Tá? São dietas que são prescritas por médicos veterinários, tem empresas muito boas no mercado. Agora, se seu animal ele já tem algum tipo de problema, de alteração, mesmo que seja uma alteração leve, aí o que eu aconselho é você procurar um veterinário nutrólogo, que é um nutricionista, né? Ele vai desenvolver um cardápio personalizado para o seu animal. E aí você tem a opção de fazer esse cardápio em casa, ele provavelmente vai te explicar como é que faz, ou você tem a opção de mandar para as empresas que fazem o cardápio manipulado, personalizado, que é o caso da Lambiprato. E aí você já recebe essas marmitinhas por mês, na quantidade certinha que você vai dar para o seu animal. Tá? Mas hoje na internet você consegue achar empresas que fabricam alimentação comercial. O animal sendo saudável, eu não vejo problema. Tá? Uhum. E uma questão que de repente a gente tem que ficar de olho no processo de congelamento dessas comidas, né? Eu sei Sim, que aí na sim. Lamb Prato vocês têm o ultra congelador, né? Isso mesmo. Que mantém as propriedades do alimento. Então, às vezes, você contratar uma alimentação natural muito caseira, né? Às vezes tem É, ali aquela pessoa do bairro que faz, sim, tem essas questões, né? De ser tem. o preparo de ser certinho, porque os alimentos têm que ser feitos separados, pesar Uhum, direitinho, né? sim, Pesa antes de cozinhar, depois de cozinhar, dá diferença. dá bastante. Então, essa questão de poder congelar, quando eu faço em casa, eu posso congelar no meu congelador comum, dura quanto tempo, né? Eu acredito que É, seja bem menos do que vocês com o sim, com congelador certeza. de vocês. Então, só explicar um pouquinho essa questão de Vou congelar explicar. o alimento. Então, assim, quando nós, pelo menos quando eu prescrevo a dieta, eu peço para fazer a cocção de cada alimento separado e pesá-los sempre depois de cozidos, né? Porque se a gente pesa antes e depois, vocês vão ver que dá uma diferença gritante. Toda vez que a gente faz a cocção desse alimento, lá na Lambi Prata, a gente tira ele do forno combinado e já joga ele no ultracongelador. Por quê? Isso é uma coisa que a gente não tem como fazer em casa.
quando a gente tira do forno, do aparelho que faz a cocção, ele está quente, né? A hora que a gente joga ele para esfriar, se a gente deixar ele esfriando em temperatura ambiente, a chance de eu ter colonização bacteriana é muito grande no alimento, tá? O processo que a gente usa na Lambiprato é o mesmo de cozinha industrial, de restaurante, tá? Então, assim, na nossa cozinha a gente não tem como fazer isso. Então, a gente normalmente deixa esfriando em cima da pia ou na geladeira, tal. E até eu chegar na temperatura que eu preciso para esfriar esse alimento, demora. E aí a chance de eu ter uma colonização bacteriana é muito grande. Então, além de diminuir palatabilidade, eu vou explicar também o porquê, eu posso ter colonização bacteriana e estragar o alimento. Então, esse é o principal diferencial de você fazer numa indústria, né, numa empresa, e fazer em casa. Um outro problema de fazer em casa, no nosso freezer, ele também demora para chegar na temperatura. Então, ele vai colocando cristais de água dentro do alimento. Não sei se vocês já fizeram arroz, congelou, e depois que congela, o arroz está meio papado, né? Parece que ele fica meio creme, assim. É porque entra muitos cristais de água, porque ele demora muito tempo para fazer da temperatura alta, né, do fogo, para o gelo. No ultracongelador, é coisas de 30 segundos. É impressionante. Ali esfria o alimento muito rápido. Então, ele não deixa entrar partícula de água no alimento. Isso, além de conservar mais o sabor, conserva também mais os nutrientes. Tá? Lembrando que como o alimento, nesse caso a gente está falando de alimentação cozida, sempre tem perda de nutrientes. Tá? Por isso, a importância da suplementação. Tá? E até a gente falou do congelamento, agora do descongelamento na hora de dar o alimento, que tem que tomar esse cuidado com os suplementos, né? Quem faz em casa, colocar depois, e quem já compra pronto, que já vem, ter esse cuidado aí na hora de descongelar. Aí você pode explicar melhor como que é o processo aí. Então, assim, lá na Lambiprato, a gente não põe o suplemento. A gente pede para o cliente comprar o suplemento e colocar na hora. Por quê? Assim, por alguns motivos. Primeiro que essa comida ela vai ser congelada, vai ser aquecida e pode perder os nutrientes. Então, lá na Lambiprato a gente não tem esse tipo de problema. A gente explica para o cliente, ele tem que comprar o suplemento à parte, ou lá, ou em pet shop, qualquer outro lugar. E aí ele coloca na hora de servir o alimento a suplementação. Quando o cliente comprar uma alimentação comercial, obrigatoriamente já tem que vir com suplemento. Para a gente vender uma dieta pronta, ela tem que estar suplementada. Então, ele vai ter que tomar um cuidadinho um pouco maior na hora de descongelar. Por exemplo, colocar em micro-ondas por muito tempo vai perder vitaminas. Então, o que eu aconselho tira uma noite anterior, põe na geladeira, na parte de baixo. No outro dia, ele dá uma aquecidinha bem de leve em banho-maria e serve o alimento. O alimento não tem necessidade de comer esse alimento quente. Tá? É simplesmente tirar o gelo, não tem necessidade de aquecer. Se aquecer muito, vai perder vitaminas. Bacana. Aqui eu já pego a que tá na geladeira, automático eu já tiro a do freezer e já deixo. Do freezer. Já ficou automático agora Isso mesmo. Pra nunca esquecer e sempre ter uma ali já meio descongelada para servir, ficar bem mais prático. E hoje em dia também tem falado muito de alimentação natural crua. E aí eu queria saber um pouquinho mais quais animais têm indicação da alimentação crua. Ela é melhor do que a cozida? Tem a questão dos ossos e tudo mais. Então, só para o pessoal conhecer aí a diferença. E tá bem na moda, né? Bem alta falar sobre alimentação crua. Então, Mari, assim, na minha rotina, eu acabo não usando muito alimentação crua, tá? Os próprios tutores eles acham legal, interessante, mas aí até eles fazem 1, 2, 3 dias e depois eles preferem voltar para a cozinha. Eu tenho muitos pacientes que eles são vegetarianos, veganos e dão a comida pro cão. Então, assim, para um vegano... Por isso então, que eu já compro pronta, porque eu só abro um pacotinho e despejo ao meu máximo que eu consigo fazer por muito amor. Eu tenho que respeitar a origem deles. A fisiologia deles, né?
Exato. Então, assim, a minha contribuição, eu falo, é abrir o pacotinho. Eu compro tudo pronto, abro o pacotinho ao meu máximo do que o meu veganismo me permite ali. Mas Sim. eu faço isso por ela, né? É, porque assim, você pedir para um vegano Manipular já é pedir demais para manipular mim. uma língua, um fígado, é Eu não complicado. gosto nem de ler o que tem ali na É. receita. Eu falo, ai, tá ótimo, Então, não preciso então nem saber o assim, que tem aqui dentro. eu tenho muitos que pedem a crua, a barf, né? Que é a dieta crua com ossos. Uhum. Mas eles fazem 2, 3 dias e pede para voltar para normal. O que acontece com a crua? A crua é uma dieta que, para fazer em casa, a gente pede para comprar o alimento, a gente passa a formulação. Eu peço normalmente para congelar uns dias antes o alimento, para evitar alguma contaminação, alguma Eu coisa. acho que tem que ter um Se pouco mais de cuidado com a crua, não? Por Sim, contaminação, se por tudo bem que, isso, né? que assim, a gente tem alguns trabalhos hoje técnicos aí que mostra que o cão e o gato, eles têm um pH no estômago extremamente ácido. Então, Uhum. mesmo o alimento contaminado, eles conseguem se livrar disso, porque eles foram feitos para comer alimentação crua, né? Pela Exato. fisiologia deles. Mas eu prefiro não arriscar. Hoje a gente tem esses Spitz de 2,5 kg, Maltês de 1 kg. Uma diarreia no Sim. animal desse é perigoso. Então, eu prefiro pedir para o cliente congelar a comida por uns 2, 3 dias e depois manipular. Na parte da dieta ficar exposta, ela é muito mais perigosa. É um alimento cru, que aí vai ficar Uhum. exposto, aí sim você tem que tomar muito cuidado. Na parte dos ossos, a gente coloca ossos, são ossos menores que o animal consegue morder, mas eu indico que o animal coma essa dieta com supervisão, alguém olhando. Tá? Tá. Porque se acontecer algum acidente, algum engasgo, alguma coisa, você está lá com supervisão. Pronto, né? Pronto, justamente. Pra Então, socorrer. então é uma dieta. Lá no começo eu falei que o tutor ele precisa ter dedicação, abraçar a ideia. É uma dieta que o tutor precisa ter mais dedicação ainda, tá? Uhum. Porque não é tão simples. No caso dos gatos, eles acabam aceitando um pouco mais fácil a crua do que a cozida. Então é uma alternativa para aquele animal que não aceitou a cozida, você tentar a crua. Uhum. Os gatos acabam tendo uma aceitação um pouco melhor. Eu acho que a consistência lembra um pouco mais um sachê, o patê lá que eles comem, e aí ele consegue comer melhor, Uhum. tá? Mas é bem legal a dieta BARF, mas tem esses cuidados. Sim. E eu queria te perguntar com relação aos petiscos, como que funciona? Quando, né, eu tô ali elaborando a dieta, já é pré-estabelecido o que vai dar de petisco, quais os petiscos eu elaboro, é, são frutas, legumes, porque não adianta a gente investir todo um trabalho, um esforço, fazer todo esse investimento para dar uma alimentação natural e comprar um petisco industrializado, cheio de conservante. Com certeza. Então, não vai estragar toda essa É, dieta. Então, como que fica essa questão? Porque, né, é fato que os tutores adoram fazer um dá agradinho, petisco. dar alguma Sim. coisinha. Então, assim, você já prevém isso, já elabora, já coloca ali no cardápio, dão opções, é descontado do que ele pode comer ali por dia. Assim, o petisco, normalmente eu coloco até 10% do peso da comida, tá? Então, um Uhum. animal aí que vai comer 100 gramas de alimento, ele pode comer até 10 gramas de petisco, tá? É bem pouco. Na consulta, eu acabo já meio que conversando com o cliente e eu começo a enxergar se o cliente dá petisco ou não, tá? Uhum. Porque quando a gente pergunta, ó, para os tutores que estão vendo a gente aí, quando a gente pergunta, nunca dão petisco, mas a gente É, descobre que dá. Então, pois o que eu faço, particularmente? Eu não abro na dieta o petisco. Eu acabo já descontando, não falo para o cliente que eu descontei, porque eu sei que ele vai vocês dar. não estão ouvindo, gente. Não, é bom ouvir sim, porque isso daí atrapalha nosso trabalho e depois a comida não dá certo, aí a culpa é nossa. Porque se eu abrir o petisco, o que acontece? Na maioria das vezes, não são todos os tutores, tá? Na maioria Você das fala que vezes. pode dar um, eles dão dois. Fala que pode dar dois, dão Justamente. quatro. Justamente. Então, na conversa que eu tenho com o cliente já no início e tal, às vezes até pelo próprio WhatsApp, quando o cliente liga para marcar alguma coisa, você já vai descobrindo.
Hoje eu já estou há 11 anos aí trabalhando, então eu já consigo pegar um pouco no pulo. Então eu, particularmente, eu não abro no cardápio, tá? Eu Uhum. acabo fazendo uma conta lá e aí eu falo, bom, esse cliente ele vai dar petisco, então beleza, essa dieta aqui eu baixei um pouquinho a caloria, eu sei que ele vai suprir com o petisco. E aí os petiscos, tem vários problemas nos petiscos. Tem os petiscos industrializados. Hoje, graças a Deus, no mercado já tem bastante coisa legal aí, que vende em Uhum. lojas grandes, não é nem coisa difícil de achar. E tem os petiscos caseiros, né? Que são frutas, pedaços de pão, que isso daí deixa a gente cabelo em pé, Uhum. borda de pizza, esfirra e batata frita e as outras coisas mais. É, eu até queria falar um pouco aqui de frutas, que todo Uhum. cliente, quando eu falo isso, eles ficam horrorizados, mas é verdade. A fruta não é a mil maravilhas, tá, pessoal? Não é para comer 5 laranjas no dia. Vocês vão engordar comendo 5 laranjas por dia. E nem 3, 4 bananas. Então, a principal coisa que o cliente fala para mim é assim, mas fruta não é saudável? Aí eu falo, então, depende. É saudável se eu for comer um chocolate e trocar o meu chocolate por uma banana, por um mamão, por um melão. Aí é saudável. Agora, se eu não for comer o chocolate e chupar 3 laranjas após a minha janta, eu estou tendo uma ingestão de glicose aí altíssima. Uhum. Fruta tem glicose, é frutose, que é um tipo de açúcar. Uhum. Então, é saudável a que ponto? Tanto é que se um ser humano for fazer um regime, a nutricionista vai te passar 5 grãozinhos de uva por dia. E não mais do que isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, eu não proíbo de dar, principalmente animais saudáveis. Eu acho que Uhum. o tutor tem a vontade de dar. Então, assim, a gente tem que usar o meio termo. Eu percebo que ele vai dar, eu vou lá na dieta, abaixo um pouquinho a quantidade de carboidrato, que o carboidrato ele vira açúcar, abaixo um pouquinho o índice de energia, de caloria e pronto. Ele vai dar lá a frutinha que ele quer dar pro cachorrinho dele. Uhum. Mas eu sempre deixo isso bem claro. É que eu te falei, eu atendo muito animal doente. É difícil atender um animal saudável só simplesmente para mudar a É, dieta. isso ainda é um problema aqui da nossa, né, cultura, de sempre É, correr atrás do prejuízo, não justamente. prevenir. É o que a gente Então, gostaria muito aqui que acontecesse, que também acaba na medicina complementar acontecendo sim, isso, né? Ninguém, é difícil justamente. quem faz a preventiva, normalmente já vem depois que já tentou várias opções, quando Várias já coisas. tá A preventiva, ela deveria ser o disponível. primeiro, mas normalmente ela é o último. E Uhum. assim, imagina, eu atendo muito animal diabético. Imagina um diabético comendo fruta. Qualquer pessoa aí, se tiver alguém escutando que é diabético, ele vai saber que ele não pode comer fruta à vontade. Então é a Sim. mesma coisa o animal. Então, por isso que os petiscos têm que ser bem controlados. O Danilo tá pondo aí, isso é É, ela me verdade. A gente trata aqui falando desenvolveu que vai lá. ter. Nós fizemos de final de ano, deu bastante certo, os clientes Eu adoraram. vi todo Você mundo pegou? postando lá no Ah, Instagram. O Estopa, que é o cachorrinho da Juliana, que é a idealizadora aqui da Qualivetes, ele recebeu, que ele recebe a dieta aí da Lambi Prato, a aham. Juliana faz com vocês. Então, ele amou, foi um sucesso esses petiscos aí. A gente Foram ficou bem super legais. interessada aí Esses daí em vão ser indicar os petiscos de petisquinhos vocês. bem naturais mesmo. E logo, logo a gente vai fazer para comercializar eles. Aqui, petisco dá mais trabalho do que a dieta, viu? Por incrível que pareça. É, a gente já tentou É, elaborar alguns aqui na Qualivetes e aí que a gente se pergunta a história dos conservantes, né? Porque foram muitos testes que a gente fez e eles estragam estraga muito rápido. Se muito. você deixar em temperatura ambiente, quando tá um tempo mais quente, assim, daí a gente fala como pode, né? Quanto conservante deve ter nesses outros Sim, petiscos para manter, porque assim, o natural, ele exige estraga. uma elaboração, uns testes para você tentar com conservantes naturais fazer aquilo durar mais tempo, né? Conseguir. Então, assim, a gente já penou bastante aqui desenvolvendo receitas
de petisco natural para usar em evento, para usar aqui com os nossos pacientes. Uhum. Então, assim, dá trabalho. A gente Dá. sabe que é complicado desenvolver petisco, assim. Então, quando vocês verem algum por aí, reparem bem nos ingredientes, ver se Sim. realmente é natural, porque sem nada de artificial, porque dá trabalho, assim, a empresa Dá. tem que ter uma equipe de desenvolvimento ali e Lá a fazer testes gente, e testes intensos, porque não é fácil. lá a gente conseguiu só o aumento da validade a partir do momento que a gente fez o ultracongelamento dele e embalado a É, vácuo. vocês têm essa vantagem, É, né? aí dá para Do conservar um pouquinho mais, ultracongelado. mas a gente recomenda que conserve na geladeira, porque Sim. é natural, né? Não adianta, e é extremamente natural, então não tem jeito. Deixa eu ver que tá chegando umas perguntas aqui que o pessoal tá mandando no chat aqui da Tá. live. A Lucy está perguntando: posso ministrar mais de uma dieta? Mexe com a flora intestinal? Isso daí é bem complicado, tá? Eu, particularmente, tá? Eu vou falar como eu faço, tá? Eu acho que ela quis dizer mais de uma dieta, eu acho que dietas de tipos diferentes, né? Sabores diferentes. É, Eu acredito que sim é, também. o que acontece? Eu, particularmente, não uso multidietas. Eu uso dieta fixa, tá? Por alguns motivos. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já sabe que a nossa flora intestinal ela se desenvolve de acordo com o que a gente come. Isso daí já está mais do que provado, tanto para os animais quanto para a gente. Tem até pesquisas que mostram que pessoas obesas têm bactérias diferentes de pessoas magras. Então, isso tá muito bem provado. Então, quando eu começo uma dieta para um animal, por isso que a gente faz a adaptação da dieta com probiótico, prebiótico, MOS, FOS, eu estou selecionando o tipo de bactéria que eu quero naquele intestino. Entendeu? Se eu fico trocando essa dieta, tem animal que não vai ter problema nenhum, mas tem animal que vai ter alteração. Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que dá um tipo de ração, para trocar de ração tem que fazer a troca gradativa. Você vai misturando, né? Vai misturando. Tem animal que você troca de ração como você troca de roupa e não tem nada. Tem animal que fica péssimo. Então isso vai individual. Então eu, particularmente, não faço. Um outro problema que eu encontro nessas multidietas, o que é? É o animal ficar seletivo, tá? Isso é um problema para nós veterinários muito grande. Por quê? Vamos lá. Se você, durante sua vida inteira, só comeu arroz, feijão e bife, você não vai nunca ter uma vontade de comer um lanche, nunca vai ter vontade de comer uma pizza. Você só conhece aquilo. Se você abre opção de comer uma pizza, comer um lanche, vai ter aquele dia que você vai querer comer um lanche, vai ter aquele dia que você vai querer comer uma pizza. Só que aí você só tem o arroz e feijão. E o cachorrinho, o gato, ele é igual uma criança. Ele vai sentar e não vai querer comer. Vai fazer birra, no caso a criança vai chorar e pronto. Enquanto o animal é saudável, você ficar mudando de alimento só para ele comer, maravilha. Ótimo, vai te dar mais trabalho, mas ainda você consegue. A partir do momento que seu animalzinho vai envelhecendo, ele vai começando a ter alguns problemas de saúde, tem alguns alimentos e alguns tipos de dieta que ele não pode comer mais. E aí, como que nós vamos fazer se seu animal ficar seletivo? Entendeu? Então, eu vejo muitos colegas passando opção A, opção B, opção C, para ficar fazendo a troca. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de trabalho. Não vou falar Não de tem trabalho, problema o animal dessa ficar vertente. meses, anos com a mesma dieta se tiver tudo bem nos exames, assim. Isso. Ok. Assim, tem alguns alimentos que a gente sabe que predispõem a alguns tipos de alterações. Então, se eu estou usando aquele tipo de alimento, eu tenho que saber, o tutor não precisa saber, mas eu preciso saber que em 3, 4 ou 5 meses eu preciso trocar aquele alimento. Ele não pode comer por um ano aquele alimento. Eu preciso saber isso. Então, eu passo essas recomendações para o cliente. Eu dificilmente faço uma consulta única e pronto, o animal nunca mais me vê. Óbvio que isso acontece, tem cliente que nunca mais volta, mas eu sempre, quando eu faço a consulta, eu já marco a segunda consulta. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, depende do caso. Aí eu troco a dieta quando ele vier para a segunda consulta. Entendeu? A dieta, ela é balanceada e ela é suplementada. Então não tem necessidade de pegar o cálcio de tal alimento,
o fósforo de outro, o magnésio de outro, porque eu estou suplementando, entendeu? Ao meu ver, a gente não tem essa necessidade. Tem colegas que adoram fazer multidietas. Não vou criticá-los, eu acho que tem suas funções. Na parte da dietoterapia chinesa, que é uma coisa que eu também trabalho, a gente recomenda fazer esse tipo de troca e tal. Mas, na prática, eu vejo que acaba não sendo legal. Principalmente na parte de seletividade dos animais. Se tiver veterinário aqui vendo a gente, com certeza eles vão falar que o principal problema deles hoje é animal seletivo. Que come uma semana uma comida, na outra já não quer mais. Aí você vai lá e muda o cardápio. Aí come mais uma semana, na outra não quer mais. Aí, eu fico imaginando assim, pra gente é complicado, mas é o nosso trabalho. A gente vai lá e faz a dieta, pronto, não tem problema. Agora eu imagino isso pro tutor. Que toda semana tem que ficar trocando, aí faz, não sabe se o animal vai comer, se não vai. Então uma coisa ainda mais quando você já compra mensal, né? Justamente. Você faz aquele monte de pacotinho depois. Justamente. E o animal não quer comer. Então assim... E em casa acaba correndo o risco do tutor começar a fazer troca por conta própria e desbalancear tudo. E aí desbalanceia tudo. Eu até agora na época de pandemia a gente não está tendo, mas a gente fazia bastante curso para o tutor lá na Lambi Prato de alimentação. E eu mostrava para eles a diferença, por exemplo, de eu trocar o patinho pelo acém, por exemplo. Que a gente fala assim, é carne vermelha, vou trocar. Ele come 80 gramas de patinho, eu vou dar 80 gramas de acém. Eu mostrava na tela do meu software como que desbalanceia a dieta. Porque uma carne é totalmente diferente da outra. Em quantidade de gordura, proteína, carboidrato. E a dieta, como eu disse lá no começo, ela é científica hoje em dia. Então hoje a gente tem um software para fazer a dieta. É uma coisa, assim, bem mirabolante. E aí o tutor vai e troca a proteína. Vou trocar a proteína. Ele está comendo acém, eu vou dar filé de frango. Meu, não é que o animal vai morrer porque fez isso, não é isso. Mas você desbalanceou totalmente a dieta. Totalmente. Pode ficar tranquilo. Você desbalanceou a dieta. Então assim, é meio complicado. Eu, particularmente, não uso multidietas. Eu até faço em alguns casos, quando o tutor pede, mas aí eu falo assim, você vai dar por um mês essa dieta, depois você vai trocar outra. Não dá no café uma, no almoço outra, num dia, porque seu animal vai ficar seletivo. É meio coisa da nossa cabeça de achar que o animal precisa de variedade, que enjoa. Sim. A minha, ela come a mesma dieta já tem bastante tempo e ela come com o mesmo prazer de sempre. Com certeza. Do mesmo jeito, ela ama a comidinha dela e a mesma fórmula já, a mesma cardápio já há bastante tempo. Não, assim, eu dou 2 exemplos pro tutor. Coisa de veterinária meio louco, a gente experimenta a ração, né? Ração é tudo o mesmo gosto. Eu não consigo saber qual ração é qual. O cachorro come, você troca, ele parece que ele come até com mais vontade. Eu acho que tem um pouco da cabeça do tutor, imaginando aquilo, e um pouco por ser novidade, muda o tamanho do grão, muda a textura, o animal vai comer. E outro exemplo que eu uso bastante é a água. O animal ele só toma água e nunca enjoou da água. Começa a colocar suco de laranja, água de coco, você vai ver como vai ter animal que não vai querer mais água, vai querer água de coco. Como já tem isso, eu já tenho pacientes assim. Então, você abre o leque, você dá oportunidade. E aí ele vai escolher. Tá? É meio complicado esse caminho. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. A Lúcia está perguntando como fazer a transição da ração seca para alimentação natural. A gente já falou um pouquinho aqui. Certo. Né? De fazer aos pouquinhos, de procurar um profissional para fazer isso. Não vá no Google. Por favor. Pronta. Sim, precisa ter a suplementação, tudo feito certinho para o seu animal. Então, ou você pode procurar uma empresa, né, para fazer depois a receita, ou você elaborar, mas precisa de um acompanhamento profissional. E aí você vai fazendo a transição gradativa. A gente não falou, precisa de probiótico para fazer a transição? Tem alguns lugares que recomendam, né? Eu uso, tá, Mari? Não é uma regra que precise, mas eu uso porque eu acho que dá uma reforçada melhor na flora intestinal. E eu, particularmente, nos meus pacientes, eu uso probiótico e prebiótico pelo resto da vida, tá? Hoje, nosso intestino é nosso segundo cérebro. Então, tratando bem nosso intestino, a gente evita inúmeras doenças aí.
e idem para os animais também. Então, eu particularmente, quando eu recebo o meu paciente a primeira vez, eu faço um tratamento de ataque com probiótico, prebiótico, glutamina, toda a parte intestinal, e depois eu peço para ele tomar doses, no caso, a cada 3 dias, que é o tempo que vive uma célula intestinal, doses de probióticos também. Tá? Isso para o resto da vida. Bacana. A Fabi tá perguntando se é melhor alimentação natural crua ou cozida. A gente também já falou um pouquinho aí sobre É, as eu não acho que tem uma diferenças. melhor do que a outra. Eu acho que tem que ver o que o animal se adapta melhor e você também. Tá? A Uhum. crua, o que ela talvez possa achar de diferente é que ela conserva um pouquinho mais as vitaminas, porque não passa pelo processo de cocção. Tá? Mas, de qualquer forma, tem que suplementar também. Não vai abrir mão da suplementação. Então, meio que acaba ficando elas por elas, porque na cozida a gente vai suplementar também. E a Fabi também está perguntando quais as vantagens da alimentação natural. A gente já falou algumas aqui, mas se você quiser dar um resumão aí do que Ó, eu vou de falar uma vantagem. que o pessoal acaba tendo bastante dúvida e que às vezes não quer trocar para alimentação natural porque acha que vai acontecer isso. Em relação às fezes. Eu tenho Boa. muito cliente que fala assim, pô, mas as fezes vão ficar mal cheirosas, tal, né? Diarreia, tal. Aí eu já brinco na consulta que eu falo que cocô não cheira bem, né? Cocô cheira mal. Se alguém fizer um cocô cheiroso aí, tá comendo flor. Então, eu até brinco assim, eu falo, ó, cocô ele cheira mal. Agora, o que é cheirar muito mal? O que eu posso te garantir é, quando a gente usa alimentação natural, nós estamos dando para o animal proteínas de altíssimo valor biológico e carboidratos também. Ou seja, o animal ele vai aproveitar tudo aquilo que ele está comendo. Consequentemente, o bolo fecal será menor, tá? Porque as fezes é o que o nosso organismo não usa. Sai pelas fezes e via urina. Quando a gente dá ração, a ração, por incrível que pareça, a ração mais cara que tem, ela é subproduto. Ela não é filé de frango, ela não é a coxinha do frango, ela não é o patinho, ela não é o acém. A gente paga num saco de ração hoje 300, 400 reais para dar subproduto. O que é esse subproduto? É tudo o que o ser humano não come. Vai para a ração. Ou seja, no caso de frango, pena de galinha, bico de galinha, unha, essas coisas. Ah, faz mal? Não, não faz mal. Só que é um subproduto. Se fosse um produto tão bom, a gente comeria também. A gente não consome. Então, a proteína do frango que está na ração, normalmente são esses subprodutos. Tem algumas vísceras também e tal. Esse subproduto, a biodisponibilidade dele é menor. Então, quando o animal come, ele não aproveita tudo aquilo. Então, muito sai nas fezes. E aí o bolo fecal sai maior e normalmente sai mais mal cheiroso. Então, as fezes Uhum. com alimentação natural, ao contrário do que o pessoal pensa, elas acabam saindo com bolo fecal menor e menos mal cheirosas. Uhum. Tá? Isso eu acho que é Já um fica aí, benefício bem legal, já ajuda, né? com certeza. E aproveitando aí o gancho da pergunta, que doenças acaba sendo benéfico, que a gente percebe, né, uma mudança maior? Eu sei que em casos de oncologia é muito bacana a troca, em problemas de pele, assim, todo mundo fala muito bem, é visível a Uhum. diferença de pelo, de coceira, de tudo isso. Então, quais doenças o tutor vai ter, assim, uma grande transformação aí para o animalzinho? Tá. Ó, Mari, em questão de doenças, eu te diria que todas as doenças a gente consegue entrar com a alimentação natural, tá? Não tem nenhuma contraindicação, tá? Eu vou te falar aqui três que eu acho que são as principais que a gente, eu diria assim, que seria quase obrigatório a gente fazer uma alimentação natural, tá? Então, Uhum. oncologia, tá? A dieta oncológica é uma dieta que eu pego muitos pacientes em fase terminais aí, que a gente mantém por 2, 3 anos só com a dieta, sem fazer mais nada. A gente acaba matando o câncer ou evitando que ele cresça porque a gente não dá nutriente para ele. O câncer, ele é uma célula normal, como qualquer outra. Ela precisa de nutriente. Então, quando a gente acaba tirando esse nutriente dele, e qual é esse nutriente dele? É carboidrato. Tá? Então, quando a gente tira esse nutriente dele, ele não tem como crescer.
Óbvio que eu não vou te falar que a gente vai tratar um câncer somente com isso, mas a gente vê Sim. resultados excelentes em animais que o tutor já fez de tudo, o animal está muito idoso, você muda a dieta, melhora muito. Então, câncer, né, oncologia seria um tipo. Problemas atópicos, dermatites alérgicas, piodermites, a alimentação natural melhora demais. E uma A terceira Andrea tá patologia. falando aqui que o Duque melhorou bastante a Ah, o Duque é dermatite. um paciente nosso lá, a doutora Ana tratou ele. É, e uma terceira doença que eu também acho que seria praticamente obrigatória a gente tirar com a alimentação natural seria a doença renal. Tá? A doença renal Bacana. crônica, a gente tem estágios dessa doença renal. Então, estágio 1, 2 e 3 e 4. No mercado hoje, a ração que a gente tem, que ajuda, né, com o tratamento auxiliar à doença renal, ela normalmente pega pacientes no estágio 4, 3 para 4. Tá? Então, se eu pegar um paciente que está no início dessa doença renal crônica, existem vários exames, vários tipos de exames para a gente fazer o estadiamento dessa doença renal, e entrar com uma doença que é para. Entrar com uma alimentação que é para uma fase 4, eu pioro o quadro, eu não melhoro. Só que essa piora, ela é muito engraçada, porque os exames de sangue do animal melhoram. Por quê? Porque baixa a ureia e a creatinina, que são algumas enzimas que a gente dosa na doença renal. Mas por que baixa? A creatinina, ela é um subproduto da proteína. Então, a ração para a doença renal fase 4 tem baixíssima proteína, 10%, 12%. Aí o animal não está comendo proteína, ele baixa a ureia, mas você não está ajudando no tratamento renal dele, está piorando. Aí o animal fica caquético, porque ele perde muita massa muscular, porque ele ainda precisa de proteína, a gente está falando de um animal carnívoro. Né? Uhum. Então, doença renal seria importantíssimo entrar com uma alimentação natural na hora certa, do jeito certo, porque no mercado a gente não tem essa opção. Né? A gente acaba não tendo. Ótima explicação, muito bom para o pessoal aí ficar antenado. A Uhum. Fabiane está perguntando não, pedindo se você pode falar um pouquinho sobre clorela, espirulina e moringa. Clorela, né, na verdade, acho que ela quis dizer. Tá. Olha, eu acabo não usando muito, tá? Hoje na internet, no Google, tu tem bastante coisa sobre isso daí. Eu uso mais a espirulina, tá? A clorela eu acabo não usando muito. Eu uso muito a espirulina, vou te dizer assim, praticamente todos os meus pacientes eu passo. Ela ajuda muito em fazer um detox ali no animal, tá? Que hoje eu acabo usando outras coisas, mas eu já usei bastante. Animal com alteração hepática, eu acabo usando um pouquinho de espirulina. É, animais idosos, eu gosto de usar. A clorela tem bastante trabalho também com animais idosos, animais oncológicos, doentes renais. Dá para se usar bastante. São nutracêuticos. A gente costuma. Essa parte aí é uma parte de nutrologia, que são os ortomoleculares. Não sei se alguém já foi em algum médico ortomolecular, são os nutracêuticos. Eu, particularmente hoje, acabo usando outros tipos de nutracêuticos, mas já usei bastante. Mas, assim, eu usava com função de detoxificação, de limpeza de organismo, de animais, tanto adultos, quanto filhotes, quanto idosos, que vinham para a primeira consulta. Eu fazia uns 3 meses, 45 dias de espirulina, de clorela, para dar uma limpeza no organismo. Hoje eu gosto de usar bastante a zeólita para fazer esse tipo de limpeza. Não é igual a clorela, não é igual a espirulina, é outro tipo de produto, mas eu acabo usando mais hoje no meu dia a dia a zeólita. A zeólita, o pessoal também, não sei se você já viu alguma coisa, mas o pessoal acha bastante na internet, coisa sobre. Ele é como se fosse um carvão ativado, um pouquinho mais potente, diferente. Então ele se liga em toxinas, se liga em metais pesados e acaba eliminando pelo corpo, pelas fezes. Bacana. Bom, tem vários elogios aqui para você, pessoal, falando que é Ah, um ótimo obrigado. profissional, grande Dr. Felipe. Obrigado. Vários elogios aqui, o Gabriel, a Andrea. Bastante gente mandou aqui um oi e um parabéns para você. Bom, gente, é um assunto que rende. A gente adora falar disso aqui, trazer informação para vocês. É super bacana. Então a gente já passa voando, né? Só uma hora, muito Uhum. rápido. A gente já está encerrando. Eu vou fazer só a última pergunta que eu tenho aqui. E aí, quem ficar com dúvida, pode mandar para a gente no direct aqui do Instagram. A gente tira a dúvida com o Felipe, responde para vocês.
pode mandar pra gente, ou no Instagram da Lambi Prato, ou do Felipe mesmo. Podem procurar a gente, tirar dúvida. A gente adora esclarecer esse assunto, falar sobre isso. Quanto mais a gente puder levar informação para vocês e fazer aí o melhor para os animais, melhor para a vidinha deles. Nosso objetivo é isso, trazer Uhum. qualidade de vida para os animais. Então, aqui, só a última pergunta que eu tenho. Se alguém quiser falar alguma coisa, aproveita agora que o tempo está acabando. Só da questão da limpeza dos dentes, que tem aquela história de que quem come alimentação natural acaba tendo que fazer mais vezes a limpeza de tártaro, porque como não tem o atrito da ração, acaba acumulando mais o tártaro nos dentes. É verdade? É mito essa história? Realmente Olha, acontece isso? então, Mari, eu ainda não li, não peguei nenhum trabalho científico que me fale isso. Assim, nós, como veterinário, a gente acaba se embasando muito em trabalho científico, né? O que a Sim. gente vê no dia a dia é uma coisa e trabalho é outra. Então, eu não tenho nenhum trabalho que me fala assim, olha, realmente, a alimentação natural prejudica os dentes. Não vejo, tá? Mesmo porque a gente come alimentação natural. E nem por isso a nossa boca fica cheia de tártaro, né? Uhum. Então, assim, o que eu percebo, realmente, não tem aquele atrito. Mas a gente acaba prescrevendo para o nosso paciente alguns brinquedos que fazem essa função, alguns ossos naturais que fazem essas funções. E, assim, tártaro, a gente tem que entender que o animal vai ter e ele vai ter que fazer limpeza de tártaro. É como nós fazemos uma visita periódica ao nosso dentista a cada 6 meses ou Uhum. um ano e fazemos a nossa limpeza. É que, infelizmente, no caso dos animais, a gente tem que sedar eles para fazer a limpeza. Então, acaba se tornando um processo de mais risco do que o nosso. Mas, infelizmente ou felizmente, eles precisam fazer essa limpeza periodicamente, comendo ração ou alimentação Então, natural. é só para falar que a gente fez aqui uma postagem, fez uma parceria, né, com a doutora Luciana, da VET, acho que Prevenção, se eu não me engano, o Instagram dela. Depois eu posto para vocês. Certo. Ela faz a limpeza de dente sem o uso de anestesia. É Ah, tá. incrível o Não trabalho dela. conheço. Ela faz? Depois eu mando para você. A gente fez Tá. eu acompanhei ao vivo do Estopa, a gente fez, gravou, publicou. Ela tem vários, né, trabalhos aí Aham. publicados. Já é um método que já Então, utilizam lá fora. E assim, claro, tem as recomendações, tem a avaliação de cada animal, o que dá para fazer, o que não dá. Mas é um trabalho muito bacana que ela faz sem uso de anestesia. A gente já está um pouco mais para trás, mas no nosso Instagram a gente postou bastante, porque foi incrível, bem impressionante mesmo. A gente acompanhou de perto, viu, postou. Então a gente viu com os nossos próprios olhos uhum, num animalzinho próximo nosso, né? Que foi sim. o estopa da Juliana. Tendo, Então foi tendo essa muito opção, bacana. fica até Depois eu melhor. até mando para vocês, mostra aqui para o pessoal, quem tiver interesse, Tá. né? Mas aí já é outro assunto, gente, para outra live. Mas é bem bacana, eu só precisava contar isso para vocês, que Aham. tem essa opção hoje em dia. Se for uma limpeza simples, não tiver outro procedimento para ser Sem realizado junto, extração, né? sem extração, sem alguma outra, né, trabalho a ser feito ali na boca, dá para Então, fazer, né? aí fica Tendo até a mais opção fácil do tutor fazer pelo menos bem a cada mais seis fácil, é bem meses esse bacana, tipo de gente. limpeza. Eu Sim, é vi alguém muito bacana. que postou aí escovação e gel Sim, enzimático. se conseguir manter, ajuda, né? Assim, funciona, ajuda, mas eu vou ser bem sincero, eu acho que não substitui uma limpeza. Porque, Sim. porque assim, vamos lá, eu escovo os meus dentes no mínimo 2 vezes por dia. E eu tenho que fazer a cada 6, 8 meses uma limpeza de tártaro. Normal, todo mundo faz. Eu acho que vai ajudar. Por exemplo, às vezes você pega um animal muito idoso, né? Você não vai pôr numa sedação, aí você usa. Eu acho que E o segura mais gel, tempo, né? segura Na mais tempo. manutenção. Aí eu acho que é legal. Mas, infelizmente, substituir a limpeza, eu acho que não. E agora com eu não conhecia, mas com essa possibilidade de fazer a Vou te limpeza mandar, você vai acordada, achar bem legal. aí facilita demais, entendeu? Porque a principal medo do tutor é anestesiar, Sim, o né? animal fica acordado o tempo inteiro, termina, ele sai saltitando, feliz, contente, já vai se alimentar, beber água, vida normal. É Uhum, impressionante. Gente. Eu estava lá e eu vi com os meus próprios olhos. Assim, não tem nada, é técnica mesmo, de posicionamento, do jeito que ela faz.
O animal fica como se estivesse no dentista mesmo, com a boca aberta, fazendo o tratamento, igual a gente fica no dentista. Uhum. E ela consegue fazer tudo sem anestesia. Vou mandar para vocês depois e comento aqui para vocês Não, legal. Manda, verem manda o sim. trabalho dela. É bem bacana. E Bacana. aí facilita bem, né, Sim, a vida de animalzinho mais idoso, ou que não quer submeter a anestesia, né, com com tanta certeza. frequência, ou cardíacos e tudo mais. Então Sim, é bem legal. com E é certeza. isso, gente. Ó, a Márcia tá Ó, estão perguntando qual pedindo. o seu Instagram. Não, eu acho que não é o meu, não. Eu acho que é o É o dessa da Lambi moça aí. Prato? Não, não, Ah, o da da. moça. Ah, gente, eu vou postar agora, eu não lembro qual que é o dela. Eu acho que é Vet Prevenção, se eu não me engano, o Instagram dela. É a Luciana. Mas eu vou postar depois da live aqui para vocês. A da Márcia, eu tô te falando que não é o meu, porque a Márcia é uma cliente minha, então Ah, então você conhece. eu conheço ela. Deixa eu ver, eu acho que é Vet Prevenção, gente. Vou escrever o arroba aqui para vocês. É a doutora Luciana. É muito legal o trabalho dela. E aí vocês dão uma olhadinha. É que o nosso post, eu vou pegar o post que a gente fez e coloco nos stories para ficar mais recente. Porque já tem um tempinho que a gente postou, vai Uhum. ficar difícil de vocês encontrarem. Mas é bem legal. Fica a dica aqui para vocês. Esse VET Prevenção, a doutora Luciana. Ela é bem concorrida, gente, para vocês agendarem horário. Então É já mesmo? vê com antecedência, já pesquisa, porque é bem bacana o atendimento dela, faz a domicílio, super tranquilo para o animal. Então já resolve aí Bem a legal. vida de quem está precisando e quem está aí com alimentação natural, tem que fazer a limpeza de pele com mais frequência, E- ou a limpeza de dente com mais frequência. então, quanto a isso, eu vou ser bem sincero, eu não saberia te dizer, tá? Se Se precisa ou realmente não, se é se aumenta, verdade, eu né? não consigo te falar, tá? Mesmo porque, infelizmente, a gente já pega os animais com 4, 5 anos que já estão com os dentes bem complicados, e aí começa a alimentação natural, eu não consigo ter um parâmetro para te falar. Ao meu ver, eu vou ser bem sincero, eu acho que essa a presença de tártaro, eu acho que ela é muito pessoal. Eu acho que tem animal que junta mais e tem animal que junta Tem a questão muito da menos. predisposição também, né? Eu acho que tem a ver com predisposição, não tanto com o alimento. Mesmo porque o cão, ele não fica com o alimento muito tempo na boca, né? Então ele não é Não, igual não nós que a mesmo. gente mastiga tal. Então a própria ração que tem o atrito, ela não fica lá na boca 32 mastigadas para engolir. Então eu acho que seria um pouco. Eu sinceramente não sei te falar se pior ou não. Sim, de repente, né, ajuda, porque você vai estar ingerindo alimentos, né, mais naturais, de repente Sim, não formatando. Então, é questão de pesquisar aí, de ver estudos, talvez ainda não tenha, né, é. porque estudos precisam de anos Eu ali para a Eu gente ainda chegar no não li posicionamento, nenhum. né? Então, Precisa, porque você precisa acompanhar o questão animal pelo menos por 5 6 anos para ver essa para conseguir predisposição, né? ter É, um, um estudo ali confiável. Mas sim. bacana, Felipe, a live foi ótima. A gente, né, esclareceu muita coisa aqui. Acho que deu para o pessoal entender aí as diferenças entre ração, alimentação natural, as vantagens. A gente é super a favor da alimentação natural. A Lambi Prata é um super parceiro, a gente confia. Já foi lá, já visitou, a gente conhece o pessoal. Então, Uhum. é uma empresa que a gente indica, recomenda. Para quem não está ali disposto a fazer a dieta em casa, com a correria do dia a dia, sei que dá trabalho fazer em casa, ou que é vegetariano, vegano, não quer manipular o alimento, a Lambi Prata é super bacana para fazer a elaboração das dietas. Ela fica em São Paulo, então a galera que estiver em Isso. outros estados ainda não tem Lambi Prata em outros Ainda lugares. Por não. enquanto fica só aqui Temos em planos, São mas Paulo. ainda não. É, então, aí fica a dica para o pessoal de São Paulo. E quem tiver dúvidas, procura a gente, manda mensagem. A gente adora esclarecer, falar isso com vocês. É um assunto super bacana, que a gente apoia muito a alimentação natural. E o que a gente puder ajudar vocês, tutores, profissionais que quiserem saber mais sobre o assunto, estamos aqui à disposição. E só dando um recadinho Certeza. final, lembrando do nosso webinar, que é esse final de semana,
Os ingressos estão à venda, ainda dá tempo de comprar, vai ser sábado e domingo o webinar. Tem já a programação aí para vocês verem as palestras, os palestrantes são incríveis, são, né, todos referência aí de mercado, vocês vão ter acesso à informação confiável. Então, esse webinar é o primeiro que é para tutores, estudantes e profissionais do setor. Então, todo mundo vai ter acesso às informações, saber entender um pouquinho mais aí da medicina integrativa, algo que está tão em alta, mas que às vezes a gente não sabe o quanto a informação pode mudar a vida dos nossos pets. Então, mesmo você que é tutor, eu sou tutora, não sou veterinária, mas só de conviver e ter acesso a tanta informação, hoje em dia eu posso dar uma qualidade de vida muito melhor para minha cachorrinha que tem 17 anos e está super bem. Então, é Com uma certeza. vira-latinha porte médio. Então, eu posso dizer para vocês, tutores, que a informação faz diferença na vida deles, mesmo que a gente não seja da área. Abre nossos horizontes. Então, para quem está Sim. estudando e quer conhecer mais, é um mercado super promissor. Para quem já está na área e quer entender melhor, mergulhar mais nesse assunto, então esse webinar está incrível. Os profissionais são realmente tops, né, referência de mercado. Então, corre lá, faz a inscrição. O valor vai ser todo destinado a doações para instituições. A Lambe Prato é nosso parceiro, eles estão apoiando aí o nosso projeto do webinar, então eles estão com a gente. Eu super agradeço, pessoal. E a gente se encontra no webinar. Amanhã a gente tem uma live de manhã, às 7 horas da manhã, com uma das instituições, para vocês conhecerem melhor, que é a Vivenda Quatro Patas. E essa semana a gente está aí todo focado na divulgação do webinar para vocês participarem. Obrigada, Felipe, foi incrível a live, as suas respostas Imagina. foram super claras, a gente adorou. Obrigada pela disponibilidade, por ter aceitado aqui o nosso convite, por passar aqui essas horinhas com a gente, foi muito bacana, o pessoal adorou, deu para ver aqui que você é super querido pelo pessoal, vários Ah, elogios. obrigado. Obrigado a Deixa eu vocês aí pela agradecer. oportunidade. Sempre legal poder ajudar e divulgar aí a alimentação natural, que quanto mais tutores conhecerem ela, melhor vai ser para os cachorros e para os gatos, né? Sim, e é um investimento aí a longo prazo. A gente Com vai ver certeza, nossos animais vivendo mais e melhor lá para frente. No com fim, certeza. que vem a diferença. A princípio, às vezes pode parecer um investimento um pouco mais alto, mas você vai sentir a diferença mais para Ah, frente, na qualidade com, de vida que ele vai com ter, o que certeza. você, né, acaba desprendendo a mais ali de algum valor, com certeza lá na frente você vai ser poupado de outras De questões. outros Então, gastos. então é um investimento a longo prazo aí que você faz para o seu animalzinho viver mais e melhor. Uhum, com certeza. Então, brigadão, gente. Boa noite. Até mais. Obrigado, E boa acompanha a noite. gente aqui nas redes. Tchau, Felipe. Tá bom. Obrigada. Até Tchau, tchau, mais. obrigado. Tchau, tchau. Deixa eu só encerrar aqui.